Nessa aula você vai aprender sobre a propriedade padding. E para isso eu tenho aqui um exemplo muito simples com um parágrafo e um texto qualquer aqui dentro desse parágrafo, certo? E no arquivo CSS eu aumentei a fonte padrão e também criei uma regra aqui com o seletor do parágrafo apenas para a gente criar esse quadrado aqui com um fundo, com uma borda, tá? Para a gente poder estudar sobre o padding. Então, esse texto ele está justificado, o alinhamento dele aqui está justificado, para ficar mais fácil de a gente enxergar. Coloquei aqui um tamanho fixo de 500 pixels, uma largura, e a borda e cor de fundo. Até aqui nenhuma novidade, né? Então agora a gente vai começar a estudar sobre a propriedade padding. E para que serve essa propriedade padding? Veja o seguinte, a gente aqui tem o texto tá bem coladinho na borda, tá vendo? Bem colado na borda esquerda, superior e assim por diante. Se a gente quiser adicionar um espaçamento interno nessa caixa aqui, que é o parágrafo, né? A caixa é o parágrafo e o texto aqui dentro, né? Se a gente quiser adicionar um espaçamento aqui, né, para deixar o texto mais separado das bordas, a gente pode usar então a propriedade padding. E aqui eu coloco qual que é a medida que eu quero nesse espaçamento interno. Por exemplo, vou colocar aqui 20 pixels e vou recarregar. Veja que o espaçamento interno ficou maior. Então, isso aqui é 20 pixels superior, na esquerda, do lado direito e inferior. Tudo 20 pixels, a gente colocou o padding. Então, o que é o padding? É muito simples. É o espaçamento interno do nosso elemento, certo? E eu poderia ainda especificar aqui, por exemplo, 20 pixels, espaço 50 pixels. Então, essa propriedade padding, ela é um shorthand, ela é um atalho para porque a gente tem outras propriedades. Daqui a pouquinho a gente fala sobre elas, as propriedades específicas, né? Então, quando eu coloco aqui 20 pixels e 50 pixels, olha só, ele dá o padding aqui em cima de 20 pixels, aqui embaixo de 20 pixels, do lado esquerdo de 50 pixels, do lado direito de 50 pixels. Então quer dizer que quando a gente especifica apenas um valor, ele pega esse valor e coloca o padding em cima do lado direito, embaixo do lado esquerdo, né? Em todos os lados. Quando a gente coloca dois valores, a gente está especificando que em cima e embaixo é 20 pixels, esquerdo, direito, 50 pixels. Funciona dessa forma. Então, em cima e embaixo, esquerdo, direito. Tá? Como eu disse, esse padding aqui é um shorthand. Então, é um atalho para isso aqui, né? Para a gente não ter que ficar especificando aqui, ó, padding left. Por exemplo, se eu quiser sobrescrever aqui e falar que o padding left é 200 pixels. Opa, 200 pixels, tá? Então, ou seja, o espaçamento interior da esquerda é 200 pixels. O resto não, o resto fica no padrão, né? Que a gente especificou já. Então, olha só, aqui é 200 pixels. Aqui é quanto? E aqui é quanto? 20, né? E do lado direito, 50. Certo? Porque 20 em cima, 20 embaixo, 50 do lado direito, 50 do lado esquerdo. Mas do lado esquerdo a gente sobrescreveu aqui, falou que ele é de 200 pixels. Então, a gente tem as outras propriedades também. Se a gente quisesse especificar uma a uma, a gente poderia, né? A gente poderia ficar especificando um a um, ó, padding top, tá? Ó, a gente poderia fazer algo assim. Mas tem o shorthand que a gente especifica tudo de uma vez só e ainda a gente podendo sobrescrever, né, especificando aqui a propriedade, definindo, né, a propriedade mais específica, nesse caso padding left. Beleza? Então, é isso. O padding é para adicionar um espaçamento. Veja um detalhe, tá? A largura da nossa caixa é de 500 pixels. Vou até tirar o padding aqui para você ver. A largura da caixa é 500 pixels, tá? É isso aqui, 500 pixels. Mas quando eu adiciono o padding, a largura aumenta. Tá vendo? Na verdade, a largura continua com 500 pixels, a largura dessa caixa. Mas o padding fez ela aumentar, né? Ela tem 500 pixels, mas o padding está aumentando. É a forma de cálculo que o navegador usa, que é o padrão, mas tem
como a gente mudar isso, a gente vai ver isso numa outra aula, a gente vai entender melhor como isso funciona e como mudar isso. Mas eu só queria que você entendesse que, por padrão, quando você especifica um tamanho de uma caixa, por exemplo, como essa, e adiciona o padding vai somar aquilo que você já especificou, certo? Ele não fica dentro daquilo que você especificou, ele soma com aquilo. Beleza? Bom, espero que você tenha entendido sobre o padding e eu te vejo na próxima aula.